O sonho da casa própria é comum a uma grande parte dos brasileiros que passa muitos anos juntando dinheiro para conseguir realizá-lo. Mas para muita gente é quase impossível fazer um pagamento à vista. Sendo assim, a alternativa mais viável acaba sendo o financiamento, geralmente feito por meio de um empréstimo que depois será devolvido ao banco. E esse é o assunto discutido hoje no nosso programa. O tema jurídico está no ar. Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso programa. Na hora do financiamento, quando o banco empresta recursos para você adquirir um imóvel, acaba também impondo algumas restrições contratuais. Além disso, o financiamento exige uma série de requisitos e etapas para ser feito do jeito certo e não te dar uma dor de cabeça depois. Está pensando em dar esse passo na vida? Nós vamos esclarecer o passo a passo nesse processo. Para isso, recebemos o advogado especialista em direito do consumidor e direito imobiliário, Rodrigo Reu. Rodrigo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Tema Jurídico. Boa tarde, agradeço o convite. Para a gente começar o programa de hoje, vamos falar como é que deve ser essa decisão de fazer um financiamento imobiliário. Quais os cuidados que a gente deve ter no momento de fazer esse financiamento? Bem, o primeiro passo que o consumidor deve dar é tentar identificar se aquele construtor ele possui boas recomendações, ou seja, que ele não tem problemas junto a órgãos de proteção e defesa do consumidor ou ao próprio sistema judiciário brasileiro. E aí, vendo essas características, ele parte para o segundo passo, que não é o menos importante, que é justamente a análise do contrato. O consumidor ele precisa ter ciência de todas as condições que estão ali sendo pactuadas, né? Que vai desde informação sobre juros, valor de parcela, todo e qualquer tipo de informação que o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece como obrigatório a ser prestado no momento do ato da assinatura. No momento do financiamento, o analisar a capacidade de pagamento também é importante? Importantíssimo, né? Infelizmente, nós temos uma grande parcela de brasileiros que ainda não administram bem o seu orçamento familiar, o seu orçamento doméstico. E aí, às vezes, acaba por ele cair em situações de endividamento ou até superendividamento, momento no qual ele, por exemplo, arca, né, com a contratação de um financiamento e depois vê que não tem condição de manter o seu pagamento. Então é importantíssimo fazer esse estudo, verificar se aquele valor de parcela vai caber sem problemas no seu orçamento, sem, logicamente, prejudicar o restante das obrigações que ele teria. Isso se refere a cerca de 30% da renda total do... Isso. Há uma recomendação de haver um limite máximo, digamos assim, de comprometimento da renda de até 30% em parcelas que são consideradas fixas, exemplo do financiamento. Então, nesse caso, o consumidor ele tenta adequar a sua realidade econômico-financeira a essa situação, de forma que ele vai ter tranquilamente dinheiro para poder sobreviver o restante do mês sem maiores dificuldades. O banco escolhido para fazer o financiamento também é algo importante? Importantíssimo, né? Nós temos dentro da possibilidade do mercado a opção do consumidor em escolher o banco que melhor se adequa à sua realidade, às suas condições. E aí há também que chamar a atenção, né, com relação à variação do percentual de juros que incide sobre esse tipo de contrato. Existem pesquisas que apontam que essa diferença pode chegar até a 190%. Então é algo bem considerável. Por isso o consumidor ele deve ter, né, essa atenção especial com relação ao banco que ele está contratando, porque, nesse caso, ele pode optar por um banco que tem uma menor taxa de juros incidido sobre aquela dívida. Por que acontece essa diferença tão grande, Rodrigo, de um banco para o outro? Não deveria ser tabelado esse valor de financiamento imobiliário? Bem, essa diferenciação ela é, na realidade, salutar, porque ela se refere justamente à possibilidade do livre mercado. Então, como temos uma liberdade de oferta e procura, então há também a liberdade de que o banco aplique a taxa de juros que ele acredite ser a conveniente. Isso é bom, para falar a verdade, ao consumidor, vez que ele vai poder optar pelo banco que possui a menor taxa de juros. Agora, para isso, lógico, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que buscar essas opções para que ele justamente consiga contratar nas melhores condições possíveis. Vamos dizer, vamos pensar num caso. Eu escolhi o imóvel, tudo certinho, e o momento da entrada, como é que funciona essa entrada? Se eu der um valor alto para a entrada, mais alto, a minha taxa de juros ela vai ser reduzida? Bem,
Certamente, no caso específico, o valor de entrada, que é o famoso sinal, ele vai interferir diretamente no tipo de contrato e, logicamente, no valor que você vai financiar. Então, nesse caso específico, quanto maior o valor de entrada, menor será o saldo para o financiamento. E isso aí vai inferir em quê? Em redução do número de parcelas, em redução dos juros que vão incidir sobre aquela dívida. Então, muda-se tudo. Seria interessante, lógico, que o consumidor tentasse adquirir esse imóvel sem a intervenção de um financiamento, para que ele não precisasse se endividar nesse sentido. Só que, infelizmente, na maioria dos casos, não é possível. Então, optar pelo financiamento é a alternativa para se alcançar aquele sonho da casa própria, né? Mas ele deve ter sempre atenção redobrada em todas essas armadilhas que o mercado mesmo oferece e, infelizmente, muitas pessoas caem. Geralmente, Rodrigo, esse valor da entrada é um montante para muitas pessoas alto. E aí, se levar muito tempo para juntar esse dinheiro, é possível dar entrada com o FGTS? Sim, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, ele é passível de ser utilizado para abatimento, quando você já tem um contrato vigente do valor de parcelas ou até mesmo, né, especificamente do número de parcelas. É possível utilização para o sinal, certo? Bem como é possível se utilizar para a quitação. Mas é preciso observar a primeira regra para essa utilização, que o trabalhador, no caso, quem é o financiador, ele tem que ter no mínimo 3 anos de carteira de trabalho assinada nesse período. Então, ele pode se utilizar, né, buscando a Caixa Econômica Federal, deste saldo para promover, né, ou abatimento, ou a quitação, ou até mesmo a diminuição das parcelas, né? Mas vale lembrar que isso só vale para o caso de imóveis urbanos, residenciais. O caso de imóvel comercial, imóvel rural, até mesmo a aquisição de produtos relacionados à construção civil, como materiais de construção, não é possível utilizar o FGTS com essa finalidade. Tão somente para quitação, abatimento do imóvel urbano. Não deixa de ser um investimento, né? Usar o FGTS para fazer esse financiamento. Essas parcelas, Rodrigo, elas podem sofrer algum tipo de variação ou atualização? Isso está previsto em lei? Sim, também no caso específico, quando você utiliza desse saldo para promover, né, a melhoria desse contrato, a tendência é que ou ocorra a diminuição do valor de parcela ou ocorra a diminuição do número de parcelas a vencer, né? Então, de toda forma, é benefício para o consumidor. Agora, lógico, é interessante que ele faça essa programação, verificar se esse saldo de FGTS vai influir muito no valor de parcela. Porque se a redução for pouca, é melhor ele não utilizar agora, segurar um pouco mais e, quem sabe, lá na frente se utilizar desse saldo futuro que vai estar um pouco maior e atualizado. Como saber se durante o pagamento das parcelas o banco não está cobrando algum tipo de taxa abusiva para o consumidor? Nesse caso específico, somente verificando a disposição do contrato, ou seja, o que tem lá pactuado no contrato, e observando o boleto de pagamento. Porque nesse boleto ele consta todas as informações do que está efetivamente se pagando. Não só o valor da parcela de imóvel, mas os juros incidentes, eventuais multas, eventuais juros, eventuais taxas relativas a cobranças outras, né? Por exemplo, tem banco que inclui ali o valor do seguro, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e bem observado no momento do pagamento. E aí o consumidor vai ter ciência se ele vai estar pagando algo a mais, indevido ou não. No momento da assinatura do contrato, Rodrigo, muitas vezes o banco traz já um contrato preparado, né? Tá ali prontinho só para você assinar. É possível que o consumidor ele discuta alguma cláusula e modifique essa cláusula do contrato com o banco? Esse é o tipo de contrato que ele é intitulado contrato por adesão ou contrato de adesão. É um contrato que as cláusulas já vêm especificadas, prontas, e o consumidor só vai optar se vai aderir, assinar ou não, né? Então, nesse momento da contratação, não é possível rediscutir cláusulas. Contudo, o próprio Código de Defesa do Consumidor permite a rediscussão de cláusulas nesse tipo de contrato se houver, por exemplo, algum tipo de abusividade, ou seja, se tiver alguma cláusula que, em virtude do tempo ou por ela mesma já ter essa característica, ser considerado abusiva. E aí o consumidor pode recorrer diretamente ao agente administrador do contrato para tentar repactuar, ou, se não for possível, ele pode buscar a intervenção
de um órgão de proteção e defesa do consumidor ou até mesmo o Poder Judiciário para declarar nula aquela cláusula e modificar esse contrato. Antes de assinar, a melhor orientação é ler tudo que tiver no contrato, não é isso? Sempre ler. E se por acaso tiver qualquer dúvida na leitura e interpretação desse contrato, procurar ou um profissional habilitado para auxiliá-lo nesse momento, ou até mesmo um órgão como o PROCON, por exemplo, para poder tirar essas dúvidas. Valendo destacar que o agente financiador também tem o dever de comunicar e explicar ao consumidor todas essas condições que estão lá no contrato. Importante suas colocações, Rodrigo. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco falaremos sobre os direitos garantidos por lei a quem financia um imóvel na planta. A gente volta num minuto. Voltamos com mais tema jurídico, recebendo hoje Rodrigo Reu, advogado especialista em direito do consumidor e direito imobiliário. Com a crise econômica e o aperto no crédito, quem comprou o imóvel na planta com perspectivas de emprego estável, inflação contida e juros baixos, hoje enfrenta dificuldades e muitas vezes tem que recorrer ao cancelamento do contrato por não ter condições para quitar o saldo na entrega das chaves. Levantamento recente da agência Fitch mostrou que, de cada 100 imóveis vendidos, 44 foram devolvidos de janeiro a setembro de 2015. Mas como agir na hora de pedir o cancelamento do contrato, processo conhecido como distrato? Como é que o consumidor deve agir nesse momento, Rodrigo? Bem, existem situações que realmente